Nós celebramos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome, nós celebramos o Teu nome. Jesus, Tu és a nossa esperança, a nossa canção, o nosso louvor. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã, Jesus, nosso Salvador eterno. Nada muda, o Teu amor não muda, é para sempre. E nós celebramos isso nessa manhã com o nosso coração quebrantado, humilde, diante de um Deus santo, poderoso, glorioso e digno de toda adoração. Seja adorado, ó Santo Deus, bendito é o Teu nome. Amém, Senhor. Você pode sentar. Quem é Jesus? Esta é uma questão. Esta é a questão. Ele foi uma pessoa real? O que ele disse? O que ele fez? O que faz ele ser tão especial? O que faz ele ser diferente de qualquer outro homem da história? Os registros mostram que o seu nascimento foi um milagre. Ele fez o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Ele curou doenças terríveis. Ele sabia que estava na mente dos homens. Ele sabia o que estava no coração dos homens. Ele sabe o que está no coração dos homens. Ele conhece a história de vida de todas as pessoas. Ele falou com autoridade. Ele surpreendeu os mestres. Ele surpreende a qualquer um. A natureza o obedece. Ele andou na água. Ele andou sobre as águas. Ele acalmou tempestades. Ele pode mudar o tempo. Ele alimentou 5.000 pessoas com uma única porção de comida. Ele trouxe pessoas que estavam mortas de volta à vida. A vida. Ele transformou histórias. Ele mudou vidas. Ele mudou a minha vida. Ele nunca cometeu um erro. Ele nunca quis pecar. Ele perdoou pecados. Ele amou pecadores. Ele amou a todos. Todos! Mas nós o julgamos. Nós maltratamos e batemos nele. Nós cuspimos nele. Nós matamos. Mas ele nos amou mesmo assim. Mas ele nos ama mesmo assim. Ele morreu. E assim nós não precisamos. Ele pagou pelos nossos pecados com a sua vida. Eu já falei que ele nos ama? Ele venceu a morte. Ele voltou à vida. A vida. A vida. Quem é Jesus? Amigo? Consolador. Irmão. Salvador? Pai. Deus. Quem é Jesus? Esta é uma grande pergunta. Essa é a grande pergunta. O que isso importa pra você? Quem é Jesus? Nossa resposta não importa pra você. Só a sua resposta importa pra você. Quem você diz que ele é? Quem você diz que ele é? Bom dia. Graça e paz. Queria liberar as crianças. Você que tem um filho de 2 a 9 anos, pode liberá-lo para que ele possa estar participando do ensino destinado à sua idade. Só uma ressalva, esse vídeo a gente conseguiu na internet e aquele aviso ali, aquele convite ali se destinava àquela programação. Vocês só precisavam se ater a mensagem central, quem é Jesus, tá bom? Só a nível de esclarecimento. Bem, gente, a gente queria refletir um pouco hoje, nessa manhã, sobre essa pergunta, quem é Jesus? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Você que é adulto, ficou aqui, eu queria fazer um acordo com vocês.
Mateus capítulo 16, eu vou ler do versículo 13 até o versículo 20. Tá funcionando isso aqui? Tá, Rafa? Volta um. Faltou um. Eu vou botar. Quando os adolescentes falavam, teve um que falou assim: quem é Jesus? Aí ele disse: a minha resposta não importa para você. A sua resposta importa para você. Não sei se vocês repararam. A sua resposta importa para você. Porque essa é uma pergunta que deve ser respondida individualmente. Quem é Jesus? Ao longo de uma caminhada cristã, ao longo de um contato com o cristianismo, a gente vem desenvolvendo vários conceitos a respeito da pessoa de Jesus. E a gente não se dá conta da importância dessa resposta. E é sobre isso que a gente queria pensar hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O acordo que eu queria tratar com vocês hoje é o seguinte: eu não vou me estender, vou procurar ser breve, mas eu queria que durante o breve momento em que eu estiver falando, você preste atenção. Não permita que a sua mente viaje, que você esteja pensando em problemas que você vai resolver daqui a pouco, ou que você deixou em casa para resolver, ou as dificuldades que você teve ao longo da semana. Eu quero que você te pedir o favor de estar aqui, não só de corpo presente, mas integralmente, com mente, pensando no que você vai fazer. Queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 16, enquanto o Rafa põe ali os slides. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Esse texto aqui é um texto muito conhecido, que trata de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele chega num determinado momento e fala assim: vem cá, quem estão dizendo ser, o que dizem a meu respeito? E o que vocês dizem a meu respeito? E diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Curva essa cabeça para que a gente ore. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós nos humilhamos, nos prostramos diante dessa verdade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, nós queremos
pedir, não porque merecemos, mas porque nós precisamos, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor aqueça os nossos corações nessa manhã. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de sentir o gostinho do mel, esse saboroso gosto de mel que é produzido pelo contato direto com a Tua Palavra. E que ao nos deliciarmos com esse saboroso mel, a gente se apegue a Ti, se proste diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, vem mexer dentro de nós, vem chacoalhar nossa vida e nos fazer de novo. Pai, por favor, nós queremos pedir que o Senhor nos proteja espiritualmente, que o Senhor fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? O município de São Gonçalo hoje é o município mais evangélico do mundo. É onde se concentra o maior número de igrejas no mundo. É uma igreja... A gente tem o fenômeno de encontrar locais onde igrejas estão coladas, divididas apenas por paredes, uma colada na outra. Não é de hoje que a gente repara isso. Igrejas e mais igrejas se multiplicam ao nosso redor. De maneira que hoje, em São Gonçalo, eu não acredito que exista um só habitante, uma só pessoa, de criança a adulto, que não saiba quem é Jesus. Você perguntar quem é Jesus para uma criança de 6 anos, mas Jesus é aquele que morreu na cruz, Jesus é filho de Maria, Jesus é Deus. A gente vai encontrar um número imenso de respostas. Mas hoje a gente precisa refletir sobre quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é esse personagem que dividiu a história, que teve a capacidade de dividir a história de antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo? Quem é esse personagem que teve tamanho poder de dividir eras, de fazer com que a existência no mundo, na Terra, fosse marcada por sua vida? Porque hoje existe uma era antes de Cristo e uma depois de Cristo. Por que Jesus parou nesse exato momento e fez essa pergunta para os seus discípulos? Vem cá, o que estão falando a meu respeito? A gente, ao longo da vida, vai desenvolvendo uma série de opiniões a respeito de Jesus. E a gente vai perceber que aqui nesse texto não foi diferente. Deixa a sua Bíblia aberta, que a gente vai refletindo versículo após versículo. E a gente vai perceber as diferentes ideias que se pôde obter a respeito de uma mesma pessoa. No versículo 4, eu consigo passar aqui, Charles, Rafa? O texto. Passei demais. Que eu apertei. No versículo 14, Jesus perguntou. Na verdade, aqui é a resposta dos seus discípulos, né? Quando Jesus perguntou, vem cá, o que os outros dizem que eu sou? Só passa mais um. Mais um. Posso passar? Está meio devagar. Então, Jesus perguntou para os seus discípulos, o que os outros estão dizendo a meu respeito? Bem, Jesus ele era cercado por uma grande multidão. Por onde ele ia, uma grande multidão o seguia. Além dos seus discípulos, ele estava sempre acompanhado de uma grande multidão. Para que Jesus estivesse só, ele deveria se retirar
como aconteceu em alguns momentos, para uma montanha, para um monte, para um local onde ele pudesse orar, sem que ele estivesse sendo acompanhado por uma grande multidão. E ele estava sempre, as pessoas sempre queriam ver o que ele estava fazendo, porque era alguém que de fato chamava a atenção, porque ele sempre estava realizando milagres miraculosos, curando paralíticos, cegos e outras coisas afins. De maneira que todos aqueles que estavam ao seu redor tinham uma opinião sobre ele. E nesse momento Jesus fala: vem cá, o que estão dizendo a meu respeito? Quem dizem que eu sou? E os discípulos disseram uma primeira resposta: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. A primeira resposta que Jesus ouviu do seu discípulo: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Versículo 14. Pode passar, Rafael? Está passando não, cara. Passou? Aqui. Primeira resposta. João Batista. Isso tem um desdobramento. Por que eles afirmavam que Jesus era João Batista? O que eles queriam dizer com isso? Isso não é uma afirmação isolada, tão simples assim. Ele não estava dizendo que Jesus tinha a semelhança de João Batista. João Batista foi uma figura que antecedeu ao Cristo, e ele tinha uma representação para o povo, e para esses que afirmavam que Jesus era João Batista. No versículo 3, no capítulo 3, no versículo 7 de Mateus, a gente percebe o que eles queriam dizer a respeito de Jesus quando afirmava que Jesus era como João Batista. Porque a pregação de João Batista o marcava, o caracterizava como alguém que tinha uma determinada forma de tratar. E a mensagem de João Batista era essa: olha, quando viu que os fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? É a tônica da mensagem de João Batista. João Batista foi aquele que antecedeu ao Cristo e era aquele cara que levantava e apontava o dedo para os pecadores e dizia: olha, pecadores miseráveis, raça de víboras, quem vos ensinou, quem vos incitou, quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Essa era a tônica da vida de João Batista. Essa era a marca dele. Quando eles diziam assim: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. O que eles estavam querendo dizer nesse texto é que Jesus, para essas pessoas que diziam que ele era João Batista, era esse que apontava o dedo e dizia: vocês são miseráveis, raça de víboras. Quem disse que vocês vão escapar? Vocês vão para o inferno. De maneira que a mensagem que João Batista pregava provocava nessas pessoas que o ouviam um sentimento de culpa. Nem à toa que João Batista foi morto, decapitado, e a sua cabeça posta numa bandeja. Porque João Batista foi aquele que disse: olha, esse casamento de Herodes é pecado. Isso é pecado. E por causa da culpa, o rei mandou arrancar a cabeça do João Batista e pôr numa bandeja, a pedido daquela mulher, Herodia. Esse era o sentimento, essa era a afirmação, esse é o desdobramento dessa afirmação desses homens que diziam que Jesus era como João Batista. A primeira resposta que ele ouve é essa: Jesus. Muita gente aí diz que o Senhor é como João Batista. O Senhor é como João Batista. E o que eles estavam querendo dizer com isso é que a pessoa de Jesus, para eles, significava ou representava a culpa que sentiam quando se aproximavam dele. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas que você conheça. Talvez essa seja a resposta que muita gente que você conhece dá para essa pergunta: de quem é Jesus? Talvez eles não digam assim: olha, Jesus é como João Batista, porque a forma de dizer hoje isso é diferente. Mas as pessoas evitam o Cristo, evitam a igreja, porque para muitas pessoas a igreja é sinônimo de Cristo. Eles evitam a nossa presença por conta dessa verdade, de carregarem em si a realidade de que Cristo
me provoca culpa. Eu me sinto culpado e por isso eu o evito. Percebem a importância da resposta que se dá a essa pergunta do quem é Cristo? Porque se eu respondo para mim mesmo, dentro de mim, que Cristo é como João Batista, eu estou evitando um relacionamento com esse ser, porque, na verdade, o que ele promove dentro de mim é culpa. Essas pessoas que respondiam isso, que diziam, olha, mestre, eles dizem que o Senhor é João Batista. Mestre, o que eles estão dizendo é que o que o Senhor provoca neles é esse sentimento de culpa, é essa aversão à sua pessoa. Eu não quero um contato com esse ser, eu não quero um contato com esse cara, porque o que ele me traz é culpa. Eu não quero um contato. Muita gente no nosso círculo de amizade nos evita muitas vezes, porque a nossa companhia promove culpa, porque faz eles pensarem que de fato o que fazem está errado. E é importante a gente perceber que muitas vezes nós, dentro de nós mesmos, respondemos a essa pergunta dessa maneira: Senhor, Tu és João Batista, porque abrimos mãos da graça e alimentamos uma culpa dentro de nós, que nos faz semelhantes a esses homens que responderam, ele é como João Batista. E o texto continua, e os discípulos dizem, olha, ainda existem um outro grupo de pessoas, e esses dizem que o Senhor é como Elias. No versículo 14 ainda, existe um outro grupo de pessoas que dizem que o Senhor é Elias. E da mesma forma que em João havia um desdobramento, há também um desdobramento para essa afirmação. O que eles queriam dizer quando afirmavam que Jesus era como Elias? Para a gente entender isso, a gente precisa abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, para a gente entender o pano de fundo, entender o que eles queriam dizer. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 40, diz assim, ó. Disse então Elias, essa aqui é a história do enfrentamento do profeta Elias com os 450 profetas de Baal. Eu queria ler a história para que você que não conhece possa entender o que a gente está falando. Diz assim, ó. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-nos em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por fogo, por meio do fogo, esse é Deus. Percebem que há um confronto entre deuses? Elias e os 450 profetas de Baal. Aí ele continua, então todo o povo disse, o que você disse é bom, vamos para o duelo. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram um novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim, ó povo, aproximem-se. E Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois, versículo 31, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Versículo 33. Depois amarrou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramaram-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça isso novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Faça pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se em frente ao altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que fizeste todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fazes o coração deles voltar para ti. Então, versículo 38, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quizon e ali os matou. Essa é a história que está por trás dessa afirmação, porque apesar de ter acontecido há muitos anos atrás, a tradição fez com que essa fosse a identificação que eles tinham do profeta Elias. Quem é Elias para esses caras? Elias é o cara, é o herói. Elias é aquele que no enfrentamento com os profetas de Baal não só os venceu, mas os envergonhou, os humilhou e nos deu a vitória. Nós somos campeões, nós somos vitoriosos. Jesus era a pessoa de Elias para muita gente que estava ao redor dele. Essa era a afirmação. Eles estavam dizendo assim: quem é Jesus? Quando eles perguntavam quem é Jesus, eles diziam: Jesus é aquele que nos vai dar vitória. É aquele que não vai só nos trazer vitória, mas vai envergonhar os nossos inimigos, vai colocar debaixo dos nossos pés os nossos inimigos. Essa era a ideia que eles tinham da pessoa de Jesus. Eles diziam: Jesus é como Elias. E isso significa que ele ia ser a nossa fonte de vitória. Vitórias políticas, vitórias sociais, vitórias econômicas. Essa era a afirmação, essa era a ideia que se tinha quando eles afirmavam que Jesus era como Elias. O que eles queriam dizer, na verdade, e para esses caras, Jesus é aquele que ia me dar vitória nos meus dias, nos meus dramas, ia me fazer ser vitorioso na vida, ia me fazer ascender economicamente, sair da pobreza para a riqueza, a vida classe média, ia me fazer me levar à ascensão social. Beleza, cara, Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele vai me levar a ter um carro novo, a ter um bom emprego, a ter uma família feliz, a ter saúde. E mais do que isso, eles vão nos levar a uma vitória política. Esses caras acreditavam que Jesus era o Elias da vez. Era o cara que ia destronar Roma e devolver o reino a Israel. Era forte essa ideia no meio do povo. Pô, esse é o cara. Ele vem com um cavalo branco e vai destronar Nero e dar novamente o trono a Israel. Ele vai nos dar vitória. Irmãos, quantas vezes nós não somos acometidos dessa verdade? Quantas pessoas nós conhecemos na nossa família, na nossa casa, que acredita
que a resposta que se deve dar a essa pergunta de quem é Jesus seja essa: ele é como Elias, ele vai me dar vitória, me fazer andar sobre as águas, ele vai me fazer mais que vencedor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa era a ideia desses caras. Jesus é como Elias. Jesus é o que veio para vencer e vai me dar vitória, e vitória, e vitória. Essa era a ideia por trás dessa afirmação. Esse é o segundo grupo de pessoas que a gente encontra respondendo essa pergunta no texto. E o terceiro dizia assim, ainda no versículo 14: olha, mestre, ainda existe um outro grupo aí que diz que o Senhor é como Jeremias, ou um dos profetas. Terceira resposta é essa: o que eles dizem que eu sou? Dizem que o Senhor também é como Jeremias. O que eles queriam dizer com isso? Jeremias 29, do 4 ao 10. Diz assim, esse texto é curtinho, só para a gente entender. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão proferindo mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Aqui é a seguinte situação: o povo, Jacó, o povo de Israel, tinha sido exilado na Babilônia. Por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, foram levados cativos para a Babilônia, e eram lá como escravos. E estando aprisionados nesse cativeiro de Babilônia, profecias de pessoas lá onde eles estavam, no meio daquele terror, diziam assim: não, o Senhor está me dizendo que você vai sair daqui, que não vai demorar muito, vocês vão ser restituídos, vocês vão voltar. E eles enchiam o coração de alegria diante dessas afirmações. E o profeta Jeremias então escreve uma carta e diz: olha, não ouçam esses profetas, eles não são da parte do Senhor. Na verdade, vocês têm que se casar, vocês têm que dar suas filhas em casamentos, trabalhar, porque vocês vão ficar aí há muito tempo. Essa era a situação. Eles estavam presos, sofrendo grandes dificuldades na Babilônia, tinham essas profecias de homens que se levantavam para afirmar que eles iam sair dali, e aí Jeremias vem e acaba com um barato, joga como que um balde de água fria, dizendo: olha, nada disso, vocês vão passar pela dificuldade mesmo. Quando chegar o meu momento, eu os restaurarei o reino, eu os tirarei da Babilônia. Enquanto isso, fique aí. E o que isso provoca? Qual é o sentimento que essa verdade provoca para aquela nação, para aquele povo? Sentimento de inconveniência. Jeremias era aquele cara inconveniente. Não, Jeremias, não é isso que eu quero ouvir agora. O que eu quero ouvir é que eu vou sair daqui. O que eu quero ouvir é que a dor que eu estou sentindo vai se abrandar. O que eu quero ouvir é que a dificuldade que eu estou passando vai se redundar ou vai se transformar numa bênção maior ainda.
O que eu quero ouvir é que eu estou passando pela dificuldade porque aquilo que eu hei de receber é muito glorioso, no sentido terreno. O que eu quero ouvir é que eu serei recompensado pela minha fé, estando eu no meio de tanta dificuldade, me mantendo de pé. Não. E esses caras, quando respondem a essa forma, Cristo, eles dizem que o Senhor é como o Jeremias, ou o profeta. Uma das características dos profetas era ser inconveniente, falar aquilo que eles não queriam ouvir. Jesus, para esses caras, era esse inconveniente. Não, calma aí, vai falar de Jesus agora? Vai falar de igreja, vai falar de Bíblia. É de Bíblia que você quer falar agora? Não é hora de Bíblia. Quero aliviar a minha dor, que eu sinto na carne. É aliviar. O que eu quero ouvir é que essa aflição a qual eu sou acometido dia após dia vai cessar daqui a pouco. Mas Jeremias dizia, não, pode ficar sossegado que isso ainda vai durar muito tempo. Foi eu que te levei para aí. Foi eu que te pus aí. Esse era o sentimento daqueles que afirmavam que Jesus, Jeremias e os profetas. E aí, o texto continua. E Jesus, então, muda o foco da pergunta. Porque antes, Jesus tinha perguntado a respeito daqueles que estavam no meio da multidão. O que essa multidão aí fala a meu respeito? Agora Jesus fala assim, beleza, uns dizem que eu sou João, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias e os profetas. Mas e vocês? Você que anda perto de mim, você que eu estou ensinando, que é meu discípulo, o que vocês dizem a meu respeito? Ou o que vocês deveriam dizer a meu respeito? Quem sou eu? Quem é Jesus para você? Versículo 16 diz que Pedro, no rompante, por sua personalidade, ele lança-se à frente e diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16 diz, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam a diferença? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É impressionante que o texto vai nos mostrar que essa afirmação ela tem um poder de aquilo que será ligado na terra ser desligado no céu. Aquilo que poderá ser ligado na terra será ligado no céu. Essa afirmação é tão poderosa que ela é o alicerce da igreja. Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E semelhantemente às outras afirmações, ela também traz em si vários desdobramentos. E um deles é o fato de que, ao afirmar que Cristo, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava querendo dizer que ele, é como se Pedro dissesse, Senhor, eu não sou ninguém, mas tu és tudo. Eu espero tão somente aquilo que o Senhor me dá, não aquilo que eu quero receber. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ser o Cristo significa estar acima de tudo e de todos. Significa ser Senhor. Significa mandar e não ser questionado. Significa dizer, vá para lá e ele iria. Significa dizer para Pedro, Pedro, fica parado, ele ficaria. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz, olha, tu és bem-aventurado, Pedro. Tu és bem-aventurado por essa afirmação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Esse é Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ao afirmar isso, a culpa, ela passa a dar lugar ao perdão. Quando a resposta que temos a respeito da pessoa de Jesus, de quem Ele é bem respondida, quando a gente entende de fato a quem servimos, a culpa que sentíamos ao se aproximar dele dá vazão a um perdão. Eu reconheço que estou errado, mas a culpa agora foi paga, a minha culpa foi paga na cruz, porque Ele é o Cristo. O Cristo foi crucificado e a culpa que eu sentia me dá perdão. O Cristo faz com que o triunfalismo, a ideia de Elias, daquele que traria vitória, traria sucesso na vida, dá lugar a um conceito de providência. Eu não espero tão somente que Ele me traga grandes vitórias, mas Ele é o Filho do Deus vivo. E por ser tal pessoa, dele vem todas as coisas. De maneira que, independente da situação que eu esteja vivendo, seja ela favorável ou desfavorável, Ele é o Filho do Deus vivo. Tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele. E de maneira que eu não me importarei mais a situação que eu esteja vivendo. É o que Pedro estava dizendo. Senhor, se o Senhor me der vitória, amém. Se o Senhor me der derrotas, amém. Se o Senhor me fizer alegre, estarei alegre em Ti. Se o Senhor me trouxer tristeza, eu me prantearei aos Teus pés, porque Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O triunfalismo, a busca incessante por vitórias e por conquistas, dá lugar ao conceito de providência. Deus provê todas as coisas, seja elas boas ou mais. Deus é o Deus que provê todas as coisas. A afirmação de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, nos tira o conceito de inconveniente, dá lugar ao Senhor. Ele não está agora tendo que se adaptar às minhas vontades. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não tem que se submeter à minha vontade. Ele agora é Senhor, e eu é que me submeto a Ele. É Pedro que se submete a Ele. Independente daquilo que Ele vá me dizer, Ele é Senhor, Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bonito isso. Isso é fascinante. E talvez você esteja dentro de si pensando, realmente, isso é muito interessante, Vladimir. Mas isso é uma realidade que não faz parte da minha verdade, do meu cotidiano. Eu olho isso que você está falando, eu olho isso que você está mostrando, eu acho bonito, mas eu não consigo viver isso. Isso não faz parte da minha realidade. Porque muitas vezes a minha vida é tocada por mim mesmo. Eu acredito que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas ainda sinto culpa, ainda carrego dentro de mim muitas culpas que não foram curadas e nem saradas. Carrego dentro de mim ainda esse sentimento de triunfalismo, onde busco ter, vencer, conquistar, de maneira que quando isso não ocorre eu me sinto frustrado, entristecido. E é comum a palavra de Deus ou a pessoa de Cristo ser inconveniente em muitas áreas da minha vida e em muitos lugares onde eu vou. O texto, ele é maravilhoso, quando ele continua e Cristo diz, olha, feliz é você, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Percebam, de fato, você vai continuar vivendo a sua vida até o fim dela, se acreditar que você é que vai conseguir sair da culpa para o perdão.
que é você que vai sair do triunfalismo para a providência, que é você que vai sair do inconveniente para a submissão ao Senhor. Porque não foi nem carne nem sangue que revelou isso a Pedro. Não foi a pessoa de Pedro. Gente, o conceito, a resposta certa para se dar a essa pergunta, quem é Jesus? É essa. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas essa resposta só é possível dar através dele mesmo. Porque Jesus disse, olha, não foi nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Nem eu, nem você somos capazes de produzir tamanha excelente resposta. Só a pessoa de Cristo. Por isso, diferentemente da multidão que andava ao redor de Jesus, se aproxime. Não tenha medo. A despeito da sua culpa, se aproxime. Tenha coragem. Tenha coragem. Como a mulher que, a contra-vontade da grande multidão, se encontrou na difícil tarefa de tocar em Jesus. A Bíblia diz que Jesus caminhava, tendo sido cercado por uma grande multidão. Alguém tocou em mim. Quem me tocou? E os discípulos, mestre, a multidão te aperta, e você pergunta quem lhe tocou. Ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Essa virtude que emana dele é a mesma que pode me curar e te curar, que nos pode condicionar a dar essa resposta. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a resposta que a gente tem para Jesus. Quem tu és para você? Quem Jesus é para você? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não por carne ou por sangue. Não é assim que a gente consegue. Porque é só por meio da virtude de Cristo. Só Ele que nos possibilita reconhecer que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Vladimir, é muito complicado isso. Como é que eu faço isso então? Se humilhe diante dele. Ore. Não precisa ser complexa a sua oração. Dizendo, Senhor, eu reconheço que preciso do Senhor. Muda a minha vida. Ao longo de uma jornada cristã, a gente põe muitos obstáculos, para esse contato com esse Cristo. Por que no início eu disse que a resposta, chamei a atenção para o vídeo, quando o garoto disse, olha, não importa a minha resposta. Eu falei um monte de coisa aqui, mas isso tudo não importa se a sua resposta a essa pergunta continuar sendo a mesma. Tudo isso terá sido uma perda de tempo se a tua resposta continuar sendo a mesma. O que importa é a sua resposta, porque haverá um dia em que todo ser humano prestará contas da sua vida diante de Deus. E a única coisa que vai fazer diferença naquela hora é se a resposta que você deu foi a resposta correta. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu peguei um texto do Paul Washer e eu gostaria de ler para a gente encerrar já. Diz assim, ó. Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Ele diz assim, ó. Eu não estou aqui hoje para falar sobre homens, ou para falar sobre igrejas, ou religião. Essas coisas têm as suas falhas e têm os seus defeitos. Cada um de vocês pode se levantar e fazer acusações contra essas coisas. Homens são fracos e pecadores. Religião, muitas vezes, é fraca e deficiente. Mas Cristo, não há ninguém como Cristo.
Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Filho de Deus. Ele é infinitamente perfeito. Ele é forte, poderoso, nunca falhou. Ele tem cumprido todas as suas promessas que já fez. Ele e somente Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cristo de Deus. Tudo isso é sobre Cristo. O que você acha dele? Quem é Jesus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus homem. Ele é o servo humilde. Ele é o homem de dores. Ele é o bom pastor. Ele é o príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o matador do dragão. Ele é o santo Salvador, a ressurreição e a vida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é amigo de pecadores. É o grande sumo sacerdote. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Seu amor é glorioso, seu amor é maravilhoso, seu amor é generoso, ele é gracioso, incomparável e inestimável. Esse é Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Eu queria que nessa manhã você pensasse sobre isso. Quem é Jesus? Quem Jesus tem sido para mim no meu cotidiano, no meu dia a dia? Quando eu acordo pela manhã, as atitudes dizem quem é Jesus para mim. A sua atitude diz quem é Jesus para você. Por isso, reflita sobre tudo isso que falamos. Porque, como eu disse, a minha resposta não importa para você. A sua resposta importa. A sua resposta é que faz a diferença para a sua vida. No meio da multidão, alguns acreditavam que Jesus era só como João Batista. Alguns acreditavam que Jesus era apenas aquele que lhes traria vitória, como Elias trouxe. Outros acreditavam que Jesus era como Jeremias. Não quero Jesus aqui, eu quero Jesus só ali na igreja. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ele pode marcar a sua história de vida, assim como ele marcou a história da humanidade. A sua vida hoje pode ter um antes e um depois de Cristo. Basta que você se submeta a Ele e o reconheça como Cristo, Filho do Deus vivo, porque isso é que vai fazer diferença na sua vida, na sua existência. Ele é o Cristo. Deus o amou, Deus o entregou, tudo Deus fez por ele, o universo foi feito por meio dele, porque ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus nos salvou por meio dele, porque sendo Cristo se entregou em nosso lugar. E Deus há de julgar o mundo por meio dele, porque ele é o juiz de toda a terra. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem Jesus continuará sendo para você? Ele precisa ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, nós nos submetemos a Ti e declaramos, Senhor, que em nós não há nada
que possa nos levar a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, porque nos fez se revelando a nós, nos fez conhecer a Ti, nos fez saber que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos que a nossa vida seja marcada por essa verdade. Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém, Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Separado do amor de Cristo. Do início declaro a Deus: me sondas e conheces. Ó Deus, me sondas, conheces-me. Mesmo quando falho, cara, eu sei, me amas, estás presente a me cercar.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada vai me separar do amor de Deus, aquele que está em Cristo. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Cristo. Aleluia. Ao Cordeiro que venceu. Nossa esperança está no Senhor. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu nome em suas mãos está escrito em seu coração. Enquanto no céu ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei.
a Ele não morrerei. Cante. Comprados por teu sangue puro, minha vida oculta em Cristo está. Em Cristo, meu Deus Salvador. Em Cristo, meu Deus Salvador. Em Cristo, meu Deus meu Salvador, em Cristo, meu Deus Salvador. Declare mais uma vez: em Cristo, meu Deus Salvador. Tu és em Cristo, meu Deus Salvador. Em Cristo nós temos a esperança. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cristo, pela tua cruz, pela tua morte, pela grande salvação, redenção. A ti, glórias, honra, louvores, Santo Deus. Cristo, meu Salvador. Aleluia. Aquele que nos livrou da morte, do pecado e nos trouxe vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Bem, gente, vamos orar para a gente ir para casa. Só lembrando que o pastor Cláudio está viajando. Ele foi participar de um congresso nos Estados Unidos, foi junto do nosso irmão seminarista Júnior. O pastor Juan, ele foi ministrar uma aula em São José dos Campos e por isso não pôde estar. E nós estamos aqui. Caso você queira conversar, queira alguma ajuda, algum aconselhamento, alguma coisa, estamos nós aqui, eu, o Alê e o Charles, estamos à sua disposição para poder conversar, orar. Sinta-se à vontade, será um prazer poder atendê-los. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, pela esperança que temos em Ti, no Teu Filho. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque ela é vida, nos traz vida. Ele é luz para o nosso caminhar, lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Deus, porque Cristo é a nossa esperança, não só para o presente, mas até o porvir. Obrigado, Pai, obrigado porque nós podemos nos segurar em Ti. Que o Senhor nos dê um dia abençoado e que logo mais à noite nós possamos continuar Te adorando, ó Deus, e vivendo para a Tua glória. Em nome de Jesus.
Deus abençoe e até logo mais às 19 horas.